Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim, professora. Tá bom. Vou colocar aqui os slides para a gente, né? Até o pessoal chegar. E o pessoal, aqui a gente só tem, nós estamos em 3 aqui só. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Ah, tá, o pessoal tá chegando. Vocês estão vendo os slides? Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? Pessoal, tudo bem? Sim, tudo. E você, professora? Tudo jóia. Só preciso que vocês hoje participem um pouquinho mais. Nas últimas aulas, vocês aqui ficam em silêncio aí 100%, né? Hoje eu preciso, como é uma aula de revisão, eu preciso que vocês tirem as dúvidas, tá? Então, que vocês esclareçam aí todos os pontos. Nós estamos aqui só em 5, né? Só tem 5 alunos. Os outros professores já explicaram para vocês como serão as provas? Já falaram um pouco. Já? Vocês têm dúvidas? Como é que ficou? Não, é mais ou menos como a outra, né? Isso. As provas serão online, ok? Os links estarão disponíveis a partir de amanhã, né? Então, a gente vai disponibilizar os links para vocês. E aí, vocês poderão acessar a prova no final de semana, se vocês quiserem. E o limite para o link ficar disponível daquela disciplina será o dia da disciplina. Então, a matéria de segunda-feira, o link só vai ficar disponível até a segunda. Quando for meia-noite da segunda-feira, né, 23h59, o professor retira do ar. Tá? Então, por exemplo, vocês não conseguem fazer a prova de segunda na terça. Tá? Isso ficou claro para vocês? Pessoal, vocês estão aí, não? Sim, Ficou claro. Ficou claro? Tá. A prova tem ela vale 4.000 pontos, né? E são 8 questões, valendo 375 cada questão, né? E 8 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas, tá? As questões dissertativas valem 500 pontos, tá? Então, a partir de amanhã, ao longo do dia, a gente vai liberando esses links, né? Vai disponibilizando. O prazo dos professores é o dia de amanhã, mas aí a gente tem aí ao longo do dia para revisar e ir liberando os links para vocês. Na aula de hoje, então, é a nossa última aula. A semana que vem não haverá aula, né?
até porque as pessoas estão voltando a trabalhar, estão retomando, então a gente não, nesse horário de aula, pode ser que você precise desse horário para fazer sua prova, né? Então vai ficar a critério de vocês administrar isso, tá? Então a semana que vem não tem aula, essa é a nossa última aula. Semana que vem será disponibilizado o tempo para fazer as provas. No dia 25, vocês deverão, quem não fez a B1, quem não fez toda a pontuação, que está com pontuação baixa, obrigatoriamente no dia 25 terá que fazer aí as provas de exame. Aí as provas de exame serão todas no mesmo dia, né? E, na verdade, desculpa, a substitutiva, né? Então, você não fez a B1, então você vai fazer dia 25 a substitutiva daquela matéria que você não fez. E a prova de exame é no dia 30, tá? Então, daqui para frente, a partir da semana que vem, serão só as correções e liberações de nota, ok? Bom, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Nas outras aulas, vocês também fazem assim? A professora fala, ninguém responde? Boa noite, professora. Não, a gente responde sim. Ah, então é só na minha. Entendi. Não, acho que sim. Porque na minha aula, toda vez que eu pergunto, ninguém responde, ninguém participa. Vamos lá. Sim, minha mãe estava lavando roupa, por isso que eu não respondi, que a máquina bateu aqui. Entendi. Olha, a gente tem aí, e se vocês pegarem lá o conteúdo das matérias de vocês, nós temos lá 12 aulas, bastante conteúdo, né? Até eu questiono um pouco aí por que vocês não perguntam, não tem dúvidas, porque a gente tem aí alguns conteúdos mais complexos, principalmente teve uma aula aí que foi uma explicação de psicose, neurose, é uma aula bem mais complicada, né? Então, eu separei alguns materiais, eu separei alguns conteúdos para vocês, coloquei aqui nesse slide, tá? Então, na verdade, esse material que eu estou disponibilizando hoje é um material de orientação. Ele é cópia de alguns slides, eu trouxe aqui um resumo dos mesmos slides e coloquei lá onde que vocês têm que procurar, tá? Então, na verdade, é um auxílio, é uma ajuda. Então, aqui, vocês vejam, né? Eu coloquei aqui um print aqui da minha tela, do computador, são 12 capítulos. E aí, para não ficar tão pesado para vocês, eu coloquei aqui, né? Eu fiz as questões, já fiz a prova a partir da unidade 2, tá? Então, aqueles conceitos que a gente viu, conceitos básicos da unidade 1, eles não cairão, ok? Cairão, então, os conceitos a partir da unidade 2, né? E aí eu trouxe aqui o que efetivamente vai cair na prova. E dentro dessas unidades, eu ainda tirei também algumas coisas para facilitar um pouquinho da vida de vocês. Então, o material, a prova cai a partir da unidade 2, da unidade 1, nada, da unidade 2, eu vou fazer pelo menos uma pergunta de cada tema desse, tá? Então, você tem lá o material de psicologia organizacional, que fala de gestão de pessoas, você tem lá um material. Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vocês nunca me perguntaram isso, tá? Ninguém nunca questionou. E aí eu trouxe isso para alertá-los, né, para que vocês não se confundam. Nós temos 2 capítulos chamado relacionamento interpessoal. Eu não sei se vocês repararam isso. Na unidade 2, nós temos um capítulo chamado relacionamento interpessoal, que o foco, a ênfase daquele capítulo é o chá, que é aquele conteúdo que fala de competência e que fala de conhecimentos, habilidades e atitudes. No capítulo 3, nós temos uma outra seção que também fala de relacionamentos interpessoais,
mas ela dá uma ênfase de comunicação verbal, não verbal, tá? E ela fala da questão aí do relacionamento interpessoal na área da saúde, tá? Então, a gente tem uma outra ênfase que fala do atendimento, como que tem que ser o atendimento, né? E tem um termo bastante importante aí, que é o estabelecer vínculo, tá? Então, aqui, na unidade 3, vocês quiserem anotar aí, vocês estão assistindo, vocês podem anotar. Eu vou fazer uma pergunta dissertativa, ok? Porque é um conteúdo importante. Eu vou fazer uma das questões dissertativas, será sobre essa unidade 3, sobre estabelecer vínculos. Então, e lá no material da unidade 3, tem lá 3, 4 slides. Se vocês quiserem fazer um resumo do que significa estabelecer vínculo e deixar ali do lado antes de iniciar a prova, seria legal para ajudá-los a fazer a prova, tá? Então, estou dando uma dica para vocês. Uma das dissertativas vai ser para você explicar o que significa estabelecer vínculo, tá? Então, estou deixando isso bem claro aí para vocês. Então, por favor, leiam sobre isso, né? Para poder explicar um pouco melhor, tá? Na unidade 4, a gente falou sobre personalidade, a gente falou sobre comportamento humano e falou na última aula sobre senescência, né? Que é a terceira idade, aí a situação emocional do idoso, né? Pela alguns processos pelos quais ele passa. Então, veja, vamos começar aqui, olha. Eu não tenho condições de falar tudo de novo, né? Nem dá. Então, eu peguei alguns itens principais, ok? E estou trazendo aqui para vocês relembrarem e para vocês buscarem lá. Então, eu sempre coloco aqui, olha, tá vendo essa estrela aqui no cantinho? Né? De onde que eu tirei essa matéria? Então, eu tirei aqui da unidade 2, seção 1. Então, é a primeira matéria. Cada unidade, lembrando que cada unidade tem 4 sessões. Então, eu tirei aqui da unidade 2, seção 1. Ela fala sobre psicologia organizacional, ok? Então, eu quero que vocês entendam aqui o que é psicologia organizacional. É importante que fique claro para vocês que, assim, essa aula não substitui o estudo, tá? Então, aqui eu estou dando alguns tópicos, eliminei, aqui eu estou falando para vocês o que vai cair na prova. Mas é importante que você vá lá na unidade 2, seção 1, e traga aí esse conceito de psicologia organizacional, tá? Então, lembrando que é a parte da psicologia que estuda o comportamento humano dentro da empresa, dentro do ambiente organizacional. Então, isso para vocês é importante porque, assim, seja qual for a área de atuação de vocês, vocês vão lidar com pessoas, né? Seja na empresa, na clínica, numa academia, numa instituição, enfim, seja o lugar que for, é uma instituição, é uma empresa, uma organização, e vocês vão trabalhar com a psicologia organizacional, lidando com essas pessoas, tá? Qualidade de vida, ok? A gente vai trabalhar, eu vou fazer uma pergunta aí sobre qualidade de vida, então é importante que vocês entendam o que é a qualidade de vida no trabalho e a qualidade de vida para o trabalhador. Então, assim, a visão da empresa, a visão do trabalhador, ok? Qualidade de vida são ações que a empresa aplica, desenvolve, né? Visando sempre a melhoria no ambiente de trabalho, de forma que esse trabalhador, esse funcionário, ele tenha melhor condições de trabalho. Então, a gente, lá no material, vocês deem uma olhada, procurem lá, a gente falou sobre ginástica laboral, falou sobre palestras, falou sobre programas de saúde, diabetes, tabagismo, enfim. Então, tem uma série de coisas que a gente falou na época da aula
que auxiliam aqui a você compreender o que é essa qualidade de vida no trabalho. Então, aqui, pelo menos, eu vou fazer pelo menos uma questão de cada, e é importante que vocês tenham o quê? Só com isso aqui que está na revisão não é suficiente, é importante que vocês tenham o material todo, tá? Aqui é só para a gente poder lembrar os tópicos, ok? Vou fazer pelo menos uma pergunta também de clima organizacional e cultura organizacional. Qual é a diferença entre clima e cultura, ok? O clima, ele está relacionado à satisfação do empregado dentro da empresa. Então, é importante que vocês saibam a diferença entre um e outro. Então, dentro de uma empresa, a gente tem a cultura organizacional. Lembrando que cultura são as crenças, normas e valores que o empregado acredita, certo? E que ele tem que cumprir. Às vezes, comentei isso em aula, às vezes os valores, né, aquilo que é importante para o empregado, difere daquilo que a empresa estabelece. Mas ele, como empregado, ele faz parte daquela cultura e aí ele tem que acabar cumprindo ali algumas normas, regras que são estabelecidas pela empresa, tá? E o clima organizacional é a satisfação do empregado com relação a algumas atividades que acontecem na empresa. Então, o clima, ele está inserido na cultura, ele faz parte da cultura. Tá? Então, é importante que vocês vejam essa parte do material também, para vocês poderem responder as perguntas. Tem uma outra questão também sobre grupos e equipes, tá? Então, a diferença, então, esse material de grupo e equipe já está aqui na unidade 2, seção 2.3, tá? Então, já é um outro capítulo. E aqui vocês precisam diferenciar, né, o que é grupo, o que é equipe. A gente teve uma aula só sobre isso, falou bastante sobre isso, né? O grupo trabalha sozinho, a equipe trabalha junto. O grupo tem ênfase na habilidade técnica, a equipe nas habilidades interpessoais, né? O grupo tem objetivos individuais, a equipe tem objetivo em comum. Então, a gente tem lá todo esse material da unidade 2, seção 2.3, que tem aí todo o material de diferença, né? A definição de grupo, a definição de equipe e as principais diferenças entre um conceito e outro. Isso na unidade 2.3. Já a unidade 2.4 vai falar sobre estresse, ok? Vou fazer aqui pelo menos uma pergunta sobre estresse. E aí a gente tem aqui os principais conceitos, é importante que vocês entrem lá também para relembrar esse conteúdo, né? Então, o estresse, ele é um estado de ameaça ao organismo. A gente tem aqui alguns sintomas do estresse, né? Depressão, irritabilidade, dores muscular, processo alérgico, processos de doenças que acontecem em determinados locais, alguns medos, fobias, e isso gera aí uma situação de estresse, né? O que acontece? Quando o estado de equilíbrio do estresse, ele chama homeostase, tá? Então, quando você está equilibrado, você está em homeostase. Quando você está em desequilíbrio, você tem, então, o eustresse e o distresse, certo? Então, o eustresse é a tensão e equilíbrio entre o esforço, o tempo e a realização e os resultados, certo? Então, e o distresse é o rompimento da homeostase, né? Então, você vai olhar lá no material, no dia da aula, tem as aulas, eu vou mandar os links para vocês também, explicando sobre isso. Então, é legal que vocês peguem esses tópicos e revejam, ouçam novamente as aulas para que vocês possam fazer a prova com calma, tá? Então,
nos links tem lá tudo explicadinho também. Tem uma pergunta de estresse, tá? Sobre estresse. Posso perguntar aqui a definição de estresse, posso perguntar o que é homeostase, posso perguntar o que é euestresse, o que é estresse, quais são os sintomas do estresse, tá? Então, aqui, só desse slide aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, eu posso fazer aqui 4, 5 perguntas, tá? Então, é importante que vocês leiam para que vocês possam responder. Aqui o relacionamento interpessoal da unidade 2, seção 2, lembra que eu falei para vocês? Aparece relacionamento interpessoal 2 vezes. Aqui é o relacionamento interpessoal da unidade 2, ok? Maneira como você se relaciona com as pessoas. De modo geral, relacionamento interpessoal, o vínculo que você estabelece com as pessoas com as quais você tem contato, tá? Na unidade 3, o relacionamento interpessoal está relacionado com a questão do estabelecimento de vínculo com o seu paciente. A ênfase dos dois conceitos são diferentes. Importante que vocês entendam isso. O chá, vou fazer uma pergunta sobre chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, para relembrar, é importante que vocês lembrem que o conhecimento ele é responsável pelo saber, as habilidades são responsáveis pelo saber fazer e as atitudes são responsáveis pelo querer fazer. Então, aqui, conhecimentos e habilidades, olha aqui no cantinho desse slide verde, são responsáveis pelos aspectos técnicos e as atitudes responsáveis pelos comportamentos, tá? Nesse desenho ao lado, ok? Então, a gente vai dizer o seguinte, quando que você tem a competência, né? A competência, ela está aqui na interseção dos 3 círculos, ok? Então, quando você cruza, né, que dá a interseção dos 3 círculos, esse miolinho é a competência, que significa o quê? Você tem competência quando você tem conhecimento, quando você tem habilidade e quando você tem atitude, tá? Então, veja, aqui eu posso perguntar a definição de conhecimento, de competência, posso perguntar onde que essa competência está localizada, né, que é nessa interseção, posso perguntar qual que o que significa os aspectos técnicos, né, dentro do chá, quais são os itens que estão relacionados aos aspectos técnicos. São o conhecimento e as habilidades, o saber e o saber fazer. Qual é o aspecto que está relacionado ao comportamento? As atitudes, que é o querer fazer. Tá? Então, é interessante vocês pegarem essa aula também. Competências técnicas e comportamentais, eu acho que esse slide ele dá um resumo bem legal, né? Então, aqui ele coloca tudo. Então, dentro de técnica, a gente tem conhecimento, habilidade, e aqui embaixo, pequenininho, ó, o saber teórico, o saber fazer. Ambos no verde, né? E ele te dá aqui embaixo alguns exemplos, idiomas, normas, informáticas, técnicas e etc. E os comportamentais, que são a atitude, que é o ser, né? Então, querer fazer, e aí tem o quê? Aspectos comportamentais, iniciativa, criatividade, comunicação, flexibilidade, foco no cliente, foco no paciente. Então, aqui, esse slide aqui, ele explica bem, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta até aqui? Não? Não, professor. Não, nenhuma pergunta? Vocês estão entendendo as colocações que eu estou fazendo? Porque eu pulei alguns tópicos. Está claro isso para vocês? Sim. Sim. Tá, Gabriel? Tem alguma dúvida? Até o momento, não. É, porque eu pulei alguns itens, né? Tá? Então, mais ou menos do que eu estou falando até aqui, eu estou praticamente assim. É uma questão de cada assunto desses que a gente viu, tá?
Veja, na unidade 6, então olha aqui, olha, para vocês não se confundirem, tá? Então, relacionamento interpessoal, unidade 2.2, e logo na sequência eu ponho aqui. Então, dentro do 2.2, nós vamos dar o ênfase no chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Logo na sequência, veja, eu coloco aqui unidade 3, seção 3.4. Veja, da unidade 3, e aqui eu já coloco 4, tá vendo? Ó, matéria da unidade 4. Isso significa que da unidade 3, ok? Eu só vou perguntar para vocês essa questão, né, da diferença entre comunicação interpessoal e intrapessoal, ok? E para vocês lerem aqui, ó, do lado direito, né? Aqui tem um resumo do que significa o estabelecer vínculo. Então, conforme eu expliquei para vocês, eu vou fazer uma questão dissertativa com pedindo para vocês explicarem o que é estabelecer vínculo. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse assunto? Acho que não. Todo mundo sabe o que é estabelecer vínculo para poder responder na prova. Ninguém tem dúvida com relação a isso. Eu não, professora. Ok. Unidade 4. Né? Na unidade 4, nós temos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade e abordamos a questão da personalidade e abordamos a questão dos mecanismos de defesa, tá? Então, nós vamos falar aqui, aqui nós temos o conceito de personalidade, o que significa personalidade, como que ela é formada, né? E na sequência a gente já vem perguntando dos mecanismos de defesa, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, de todos os mecanismos de defesa que eu apresentei para vocês, eu só vou perguntar, posso perguntar de um dos 5. Vocês querem anotar? Pode falar? Pode falar, professora. Pode falar, professora. Sublimação. Então, anotem aí, ó. Sublimação, negação, projeção, racionalização e repressão. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um conceito, né, de um desses mecanismos de defesa, falando lá o que é, né? Então, é projetar, colocar a definição do mecanismo de negação, por exemplo, citar um caso que a pessoa ela não aceita uma doença da família e aí ela age como se não existisse, enfim, que é o mecanismo de negação, a pessoa ela não aceita. E aí lá nas alternativas, então eu posso colocar um caso e pedir para vocês analisarem. Então lá nas alternativas eu vou lá e coloco A, sublimação, B, negação, C, projeção, 4, racionalização, 5, repressão. E aí você tem que dizer qual daqueles mecanismos se refere àquele caso. Por exemplo, não estou afirmando que eu vou fazer isso, mas pode ser uma forma de perguntar, tá bom? Tudo bem? Então, vocês têm aí os mecanismos que a gente vai questionar. O mecanismo de defesa, gente, ele é uma forma que o nosso inconsciente encontra, tá? De se defender de situações que o seu inconsciente, ele acha que você está numa situação, ele considera que você está numa situação já excedendo o teu nível de estresse, tá? Então, são ações psicológicas, né?
que os mecanismos de defesa são ações psicológicas que vão reduzir qualquer manifestação que vai colocar em perigo a integridade do seu ego. Então, como forma de defesa, né, você vai, o inconsciente, então, ele estabelece aí alguns comportamentos, né, que a gente chama de mecanismo de defesa, tá? E aí, lá no material, né, o 4, né, na seção 4.1, a gente tem aí a apresentação de todos esses mecanismos, tá? Depois a gente tem aqui, na unidade 4, seção 4.2, nós temos aí, então, toda a definição, né? Vejam que aqui eu tentei colocar todos os slides, mas ficou bem pequenininho. Então, a gente tem um slide explicando sobre o que é comportamento, ok? Depois, na sequência, ele fala o que é um comportamento normal e o que são as patologias, tá? E aí, ele vem explicando, né, o que é neurose, a diferença da neurose e a diferença da psicose. Neurose está ligado ao inconsciente e a psicose ligado ao delírio. Então, aí a gente vai, pelo menos, fazer uma pergunta aqui, né, para estabelecer aqui a diferença entre neurose e psicose, tá? Então, pelo menos uma desses tópicos aqui vão cair, que estão aqui na unidade 4, seção 4.2. E para fechar, a gente vai fazer uma pergunta aí sobre senescência, que foi a nossa última aula. Eu acho que é importante você compreender a diferença de senescência e senilidade, né? Então, são dois termos distintos, eu expliquei na última aula, o que é senescência e o que é senilidade, né? E de tudo que a gente viu lá dessa terceira idade, da vida do idoso, né? Então eu vou perguntar duas questões básicas, senescência e senilidade, e uma outra questão que eu posso fazer é perguntando qual que é a diferença do envelhecimento primário, do envelhecimento secundário e do envelhecimento terciário. Então, isso é importante que vocês saibam, porque vocês podem ter pacientes da terceira idade, tá? Tanto da nutrição como da fisioterapia. Eu até comentei, né, que o pessoal da fisioterapia tem testes, então é muito comum, esse público é um público que procura muito a fisioterapia. Então, é importante você entender qual que é a diferença do envelhecimento primário, do secundário e do terciário, tá? É isso, gente. Então, eu tirei bastante coisa, selecionei bastante conteúdo, deixei só o conteúdo de prova. Então, por aqui não ficou tão pesado. Vocês apontei onde é que estão esses materiais, tá? E aí, vocês seguindo por aqui, eu acho que dá tranquilo para vocês fazerem a prova. Vocês têm alguma pergunta? Aproveitar para esclarecer alguma dúvida de algum termo desse, algum conceito desse? Não. Ninguém tem dúvida, gente? Pessoal, é uma aula de revisão. Vocês não querem perguntar nada? Aproveitar para questionar alguma coisa? Professora, se não fosse incomodar, eu gostaria de saber sobre o relacionamento interpessoal. Do interpessoal? Sim. O que você quer saber? É dentro da empresa. Relacionamento interpessoal dentro da empresa. Isso. Esse daqui, da unidade 2, seção 2. Isso. Ok? Isso ficou claro para você que a gente tem dois conteúdos com os nomes parecidos? O 2.2, seção 2, está relacionado à empresa, certo? E o 3 está relacionado ao estabelecimento de vínculo. Tá claro isso? Sim. Isso sim. Então, veja, aqui, quem está falando é a Natália, né? Então, Natália, aqui eu só coloquei as definições dos relacionamentos, certo? Então,
As relações interpessoais dentro da organização, elas se desenvolvem por conta do processo de interação. Então, dentro de um ambiente organizacional, obrigatoriamente as pessoas se relacionam, ok? As pessoas precisam estabelecer um relacionamento para que elas possam produzir alguma coisa. Você trabalha por conta de produzir algo, seja prestação de serviço, enfim, qualquer área, quando a gente trabalha, a gente está produzindo alguma coisa. E a gente precisa desse relacionamento interpessoal com as pessoas, tá? Dentro do ambiente organizacional, nesse conteúdo aqui, tá? A ênfase, ela está aqui, olha, do lado direito desse slide, tá vendo? Ó, existe um sentimento de confiança no vínculo estabelecido entre as pessoas envolvidas, certo? Através de revelação de sentimentos, através, assim, a forma como que você se relaciona com essas pessoas. Essa confiança, principalmente, ela está muito ligada, dentro do ambiente organizacional, ela está muito ligada a questões da empresa, tá? A questões, quando a gente fala ênfase na empresa, isso está muito ligado à questão das competências, tá? Então, eu estabeleço relacionamentos dentro da organização, porque eu preciso ter uma troca com as pessoas. Ao ter essa troca, eu preciso da competência interpessoal da outra pessoa. Então, assim, eu me relaciono por conta de algum conhecimento, por conta de alguma habilidade ou por conta de comportamento mesmo. Então, aqui, dentro dessa unidade 2, seção 2, o relacionamento interpessoal, ele está ligado basicamente ao chá. Então, você se relaciona para estabelecer, né, contatos, relações, conversas sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Tá? Tá claro isso? Respondeu, Natália? Sim, professora, respondeu. Então tá. Alguma outra pergunta, gente? Eu não, era só essa mesmo, professora. Obrigada. Nada. Bom, ninguém tem dúvidas, assim, a gente está aqui num silêncio absoluto, principalmente nas últimas aulas, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, me consultar, ou se alguém quiser me chamar no particular aí no WhatsApp, às vezes ficou com vergonha e quer tirar alguma dúvida, não no momento da prova, né? Aí a gente, a partir de amanhã, a gente não atende mais, porque a gente entende que vocês estão fazendo prova, ok? Então, até amanhã, se vocês quiserem mais tarde, quiser consultar esse material, olhar direitinho esse material e me perguntar, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar aqui no ar se vocês quiserem, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Professora, posso te fazer uma pergunta? Claro. Deve? É sobre aquelas fases do envelhecimento, sabe? No fim, sei, da última matéria que a gente teve? É, É. sobre a diferença mesmo. Eu não entendi muito bem. Então, isso aqui, você assistiu à última aula? Não, porque meu celular descarregou no meio da aula e não teve como eu ver depois. Então, aqui é o seguinte, olha, a gente tem aqui, se você olhar aqui nesse último slide, a letra ficou pequenininha, mas lá no material, a gente tem aqui um slide grande sobre o envelhecimento primário, outro sobre o secundário e outro sobre o terciário, tá? O primário, né? Então, ele acontece o envelhecimento natural, que a gente chama aqui de envelhecimento biológico. Então, o indivíduo teve uma vida saudável e ele não tem nenhum comprometimento. Então, assim, é natural esse processo biológico nosso. Você nasce, cresce, se desenvolve, atinge
aí, a partir do 50 e pouco, 60, isso vai depender muito do tipo de vida que a pessoa teve, se ela teve uma vida bem saudável, então ela vai demorar mais, né, para ter aí problemas mesmo de saúde. Esses problemas estão relacionados naturalmente ao envelhecimento dos órgãos, né? Então, é diferente um fígado de uma pessoa de 70 anos e uma pessoa de 18, tá? Então, são situações diferenciadas. Então, veja, o envelhecimento primário como está escrito aqui, é um envelhecimento biológico. Então, a pessoa está envelhecendo naturalmente, né? Então, ela vai perdendo algumas habilidades por conta da idade, tá? Então, isso é um processo natural, ok? O envelhecimento secundário, ele vai ser um envelhecimento que a gente chama de secundário ou patológico, ou seja, a pessoa vai envelhecer já com alguma enfermidade, com alguma doença. E aí no slide tem alguns exemplos: osteoporose, diabetes, pressão alta, que quando as pessoas já têm doenças que acompanham esse envelhecimento, então são doenças, é o envelhecimento caracterizado como secundário, tá? E terciário. Só um minutinho, gente, peraí. O terciário, então, ele tem uma perda mais complexa. Então, ele já envolve perda física, no sentido assim, de já não consegue andar, precisa usar cadeira de roda, precisa ficar na cama. Alguns a gente chama até de paciente terminal, né? Então, ele fica muito debilitado, ele já não anda mais, ele tem que ficar acamado, tá? Então, veja, o primário é o biológico, o secundário é um envelhecimento que ele acompanha algum tipo de doença. Então, às vezes, o idoso ele tem uma diabetes, mas ele anda, se locomove, ele tem uma vida natural, mas ele precisa tomar alguns remédios, né, para que ele não tenha nenhum comprometimento. Aí já é um adoecimento patológico. E o terciário já é um adoecimento que ele está numa fase mais adiantada, então ele já envolve perdas cognitivas, né, físicas. Para quem faz fisioterapia, para quem está fazendo um curso de fisioterapia, vocês vão atuar bastante nessa linha do envelhecimento terciário, tá? Então, assim, no sentido de ajudar, né, o desenvolvimento desses idosos, tá? Respondeu, Bianca? Sim, obrigada. Respondeu? Então tá bom. Respondeu sim. Então tá joia. Pergunta, gente? Não? Então, eu vou finalizar, tá? Agradeço vocês pela presença. E qualquer dúvida que vocês tenham, então, vocês podem me chamar aqui pelo telefone. E a partir de amanhã, o link da prova vai estar disponível. Tudo bem, gente? Tá bom. Sim, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Um abraço, boa noite, obrigada, viu? Tchau. Boa Boa noite. noite. Obrigada, professora.